tocando ali. Então, pessoal, eu chamei a Laila hoje para fazer, tipo, uma entrevista, contar um pouquinho sobre a história dela, como ela começou no trekking. Ela é guia, ela faz expedição não só com o grupo misto, mas também ela tem um projeto voltado só para mulheres. E ela veio compartilhar um pouco disso, do sentimento, de como ela começou, dos medos, preconceitos, tudo isso. E também um pouquinho de como vai ser o trekking, as trilhas, né, nesse período pós-pandemia, os cuidados que a gente tem que ter. Então, é isso. Mas isso aí. Bom, primeiro eu quero te agradecer o convite. Conheci você há pouco tempo aqui no Instagram, te achei uma fofa. Aliás, quero dizer que eu adorei o seu vídeo do abrigo. Muito legal. Fiquei muito feliz olhando E aqui, você não tem noção. é muito gostoso. Teve uma época, uns anos atrás, que eu fiz alguns cursos de sobrevivência na selva, e aí me fez lembrar muito dessa época aí, porque a gente aprendia muito dessas coisas. E é bem interessante, eu Ah, gosto bastante. com certeza. Eu aprendi no E, Luiz bom, Roteiros mesmo. Mas enfim. bem coisa de escoteiro, né? Bom, pra galera que não me conhece aí, que é da sua audiência, então eu sou a Laila, né? Eu tenho uma agência que chama Mantra Adventure, e a Camila dizendo que ela já quer ir pro Monte Roraima comigo. Uhum. Bora, Camila! E a gente faz expedições, principalmente travessias, trilhas aqui no Brasil, Serra da Mantiqueira, né, região da Serra dos Órgãos, aqui na região mais região sudeste. Eu opero também em alguns países da América do Sul, algumas coisas de alta montanha. Na África também a gente tem o Kilimanjaro, então tem algumas coisas fora do Brasil também. E junto com a Mantra, na verdade, dentro da Mantra, eu fundei um projeto que chama Mochila de Batom, que visa levar grupos exclusivamente femininos para a montanha. Desde as guias, que são mulheres, até as clientes também. Então a gente tem os grupos mistos dentro da Mantra e também os grupos só femininos da Mochila de Batom. A Divas Montanheiras entrou aqui também, já fez algumas saídas aí com Mochila de Batom. E é um projeto, uma proposta bem gostosa, bem bacana também. Como é que funciona o projeto? Como é que as mulheres se sentem? Normalmente elas já têm a prática de trekking e tudo mais, ou elas vão na cara e coragem, elas se sentem confortáveis e só, tipo assim, ao mesmo tempo que dá um certo conforto, né, ser só uma guia mulher, mas às vezes pode vir aquela apreensão do tipo, será que ela é capaz? Infelizmente a gente escuta muito disso, né? Então, queria saber se você também escuta muito isso. Então, né, para te falar como é que são essas mulheres e como é que são esses grupos, eu vou te contar da onde que surgiu a ideia de eu montar o Mochila de Batom, né? Eu já tinha Mantra e já guiava grupos mistos. E sempre quando a gente vai abrir uma saída nova, um roteiro novo, eu vou, obviamente, antes para conhecer o roteiro, fazer o que a gente chama de trilha exploratória. E na época eu fui conhecer lá a trilha do Capim Amarelo, que é o primeiro trecho da travessia da Serra Fina, né? Na Serra da Uhum. Mantiqueira. E quando eu fui conhecer essa trilha, eu e duas amigas, nós somos em três meninas. Para quem conhece a Serra Fina, para quem já fez a travessia, ou mesmo para quem já conhece só o Capim Amarelo, sabe que lá tem muito pouca água. E é muito importante que a gente leve uma quantidade razoável de água, que a gente precisa subir, ter água para cozinhar, para passar a noite e para descer no dia seguinte. Só que a gente saiu de São Paulo de madrugada, fomos, né, de carro, esquecemos a água, e a gente pensou, não tem problema, a gente para no posto no meio do caminho, compra água e vai. E a gente, de fato, parou no posto para tomar um café da manhã, e sabe como que é, né? Mulher tudo junto, uma fala aqui, fala ali, a gente fez de tudo menos comprar água, esquecemos. Quando a gente chegou lá no comecinho da trilha, nós lembramos da questão da água e falou, putz, a estrada estava muito ruim, a gente falou, não, a gente não vai voltar só para comprar água. E aí tinha uma casinha, que é uma casa lá num bairro rural, né? E tinha uma moça, uma mulher do lado de fora. E aí eu fui até essa moça e perguntei, falei, moça, você não tem uma garrafa PET pra gente colocar a garrafa de refrigerante mesmo, pra gente poder levar água, porque a gente esqueceu. E ela, muito solista, entregou, deu pra gente uma garrafa vazia, né, com água, né, que ela já trouxe. Só que ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, pra onde vocês vão? A gente vai subir a montanha. Aí ela olhou de novo, falou, mas só vai vocês três? Eu falei, só. Aí ela botou a mão na cintura e fez, oxe, e não vai nenhum homem junto? Eu falei, não. E aí, não satisfeita, ela gritou, ô Zé, as meninas vão subir sozinha. E aí eu pensei, isso faz mais ou menos uns 4 anos, né? E aí eu pensei, caramba, ainda hoje, né, nos dias de hoje, onde as mulheres lutam para ter o seu espaço e fazer as coisas como os homens fazem também, nós não somos melhores e nem piores, a gente está no mesmo patamar, mas causa uma estranheza tão grande de ver 3 mulheres sozinhas subindo uma montanha. E aí, naquele dia, eu virei para minhas companheiras e falei, bom, a partir de hoje, eu vou trazer grupos só de mulheres para subir montanha. Foi assim que surgiu a ideia do Mochila de Batom. Então, a ideia do projeto, ela não é de separar ou de empoderar, não é nada disso. A ideia, na verdade, é de incentivar essas mulheres a dar o primeiro passo na prática do montanhismo. Muitas vezes, num grupo só feminino, elas se sentem mais à vontade, mais seguras. O ritmo, quando é um grupo feminino, é um ritmo diferente, é um olhar diferente. Elas se sentem mais à vontade, muitas vezes, com uma guia mulher, porque pode ter algum problema de mulher, pode acontecer de ficar menstruada na trilha, né, ter uma dor diferente. Então, muitas vezes, é muito mais acolhedor ter uma mulher à frente como guia. E a intenção nossa é essa, é de dar aquele primeiro start, e aí depois as meninas seguem, percebem que elas conseguem fazer, independente da presença masculina ou não. A gente percebe que consegue carregar a mesma quantidade de peso, montar o mesmo acampamento, fazer a própria comida, enfim,
somos autossuficientes. Então, não é separar, nem disseminar, e nem empoderar, é, na verdade, dar esse primeiro start, esse aconchego, né? Sabe aquele vem cá, me dá sua mão, que eu tô aqui? Não pode confiar em mim. E aí foi assim que começou a Mochila de Batom, e o projeto já tá aí com uns 4 anos. Nossa, bastante tempo mesmo. Mas aí, então, assim, pro grupo feminino, assim, foi maravilhoso. Mas e quando você vai guiar homem? Você sente alguma coisa? Ou vocês misturam? Como é que fica? Os grupos mistos, na verdade, assim, as pessoas que acompanham a Mantra, né, que acompanham o meu trabalho, a maioria delas me conhecem antes, né? Então, muitas vão fazer a expedição justamente porque me conhecem, eu tenho um relacionamento muito bom com os clientes, eu sempre presto uma assessoria antes das saídas, né? Mas já aconteceu o caso de achar com a Mantra, sem saber que seria o guia, e quando tem uma mulher na frente estranhar, e falar, pô, mas só vocês que vão guiar, né? Fica meio desconfiado. E eu acho sensacional quando isso acontece, porque no final eles falam, pô, foi muito legal, e tiram um chapéu. Então, assim, tem um preconceito, que na verdade é um preconceito meio escondido em formato de cuidado, sabe? Tipo, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, é só gritar que a gente ajuda. Como, simplesmente mulher, né? Se tivesse homem no meio, talvez não teria esse tipo de comentário. Mas é coisa que a gente leva numa boa e mostra no final que somos capazes, assim como qualquer homem, né? E aí as pessoas perguntam, ah, mas se aparecer algum bicho, né, que são as situações que podem acontecer. Já aconteceu uma vez num grupo misto em Itatiaia, a gente se deparar com um lobo-guará no meio da noite, e nenhum homem teve coragem de sair da barraca. Então as meninas saíram para resolver a situação do lobo que queria roubar comida lá. Então são coisas que acontecem. Entendi. E como é que você começou nessa história toda? Ó, aí eu vou dar uma resumida, porque a história é longa. Eu comecei tarde, né? Eu acompanho você, comecei a ver suas postagens e tal, e você é super novinha, então tem aí um caminhão pela frente. Eu não, eu comecei bem tarde, então, na verdade, a minha infância foi muito ligada à natureza. Eu venho de uma família muito aventureira, eu tenho um avô que tinha um trailer, que era puxado por um Maverick, eu aprendi a dirigir num Maverick, né? E era muito legal, eu aprendi a andar acampando, eles acampavam na época que não existia barraca, que era a lona e os gravetos, assim, né? Só que quando a gente vai crescendo, e principalmente eu que moro em São Paulo, que é uma cidade grande, a gente vai acabando negando essas nossas raízes. Então eu queria ser menina de shopping center. Então eu queria aquela vida encantada da Barbie, sabe? De trabalhar, de me vestir bem, de ter roupas da moda, de marca. Aí eu casei muito cedo, eu casei com 21 anos, justamente porque eu queria o meu castelo encantado, né? Eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo. E eu tive um relacionamento extremamente abusivo durante 8 anos aí. Até descobrir uma traição, até passar por agressões também. Então, tudo isso me deixou num estado de depressão muito grande. E quando eu tinha 30 anos, eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa na minha vida, porque eu estava realmente no fundo do poço, assim. E até me identifiquei muito com essa história, que, aliás, é muito linda, parabéns, de superação, né? E a minha foi um estado depressivo. Eu já tinha meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos que hoje são enormes, mas na época eram pequenos, né? E aí eu resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha, que é uma caminhada de 800 quilômetros. Só que o detalhe é que eu era completamente sedentária, eu não fazia nenhum tipo de atividade física. Na época eu tinha uma loja de roupa de surf aqui em São Paulo, e que estava indo muito mal, por sinal, então não tinha grana, nunca tinha viajado sozinha, não falava outro idioma sem ser o português, era muito tímida, andava olhando para baixo, porque eu já tinha essa situação de estar num relacionamento abusivo, então eu tinha medo de tudo o tempo todo, né? E fui fazer o caminho de Santiago, que é essa caminhada aí de 8. E durante o caminho, Sozinha? fui sozinha, sozinha. E eu lembro que quando eu cheguei lá no primeiro dia, cheguei na França, a gente começa na França, né? E a hora que eu desci do táxi, eu entrei na guia e comecei a chorar, porque me deu um desespero gigantesco, eu não sabia nem para onde eu ia, para onde que eu ia dormir, com o que que eu ia falar, ninguém me entendia, né? E aí eu sei fazer essa caminhada de uma maneira muito tímida, com muito medo, porque no começo eu não me sentia peregrina, não me sentia viajante, eu não conseguia me comunicar com ninguém. E no decorrer do tempo, eu fui conhecendo as pessoas, eu conheci um alemão que ajudou muito. Então, durante o caminho todo, ele ia falando para mim, you are a good girl. E aí, durante o caminho, eu fui acreditando, eu fui falando, pô, acho que eu sou legalzinha, né? E aí eu fui perdendo a timidez, aprendi a tomar cerveja com os alemães. Ó, o Fabrício, que entrou aqui na live, ele fez o caminho, conheci ele no Caminho de Santiago, grande parceiro lá da Bahia. Bom ver você aqui, Fabrício. E aí, durante o caminho, eu fui conhecendo pessoas sensacionais, como o Fabrício, que entrou, me deu grandes lições, e a gente vai aprendendo. Eu falo que o caminho dá pra gente aquilo que a gente precisa, né? Então eu fui me fortalecendo durante o caminho. E aí, assim, só para encurtar a história, quando eu terminei, quando eu cheguei em Santiago, eu não conseguia parar de andar, então eu resolvi andar 100 quilômetros a mais, fiz 3 dias a mais até Finisterre, que é o fato final, né? Então no total foram quilômetros. E aí, quando eu fui me despedir desse alemão, que ia durante o tempo inteiro falando pra mim, you are a good girl, quando a gente foi se despedir, eu tava com um nó na garganta, porque pra mim ele era uma pessoa mais importante do mundo, né? Ele foi meu anjo, que me tirou do fundo do poço e tal. E quando a gente foi se despedir, ele chegou bem perto, né? Bem perto de mim e falou pra mim, you are not a good girl. Aí eu falei, danado, até agora ele tava me enganando? Foi falando o tempo inteiro, né? Que eu era uma boa garota e agora eu não sou mais.
Aí eu olhei para ele bem no fundo do olho dele, ele devolveu o olhar e falou para mim, "You are a good woman." Então, naquele momento, eu entendi que eu não era mais uma menina. Eu até me emociono até hoje quando eu conto. E que a partir daquele momento eu era uma mulher. E aí eu que tomava conta das minhas atitudes, das minhas ações. Então, o Caminho de Santiago me despertou uma vontade, ou na verdade, me fez voltar à minha conexão e entender que eu não conseguia trabalhar em quatro paredes, que eu precisava estar em contato com a natureza. E ele foi tão impactante para mim que eu queria apresentar esse mundo para outras pessoas. E eu acredito que através do montanhismo as pessoas se fortalecem, as pessoas aprendem, a gente chega no cume da montanha e percebe que chegar no cume é só um pequeno passo, mas as grandes lições estão aí no caminho. E foram, né, foi durante o caminho que eu aprendi. E a gente entende também que quando a gente chega no cume de uma montanha, a gente só está na metade do caminho. E eu acredito já que com a minha trajetória, né, de profissão, porque aí eu transformei o montanhismo em profissão. Hoje eu sou guia credenciada, cadastro, tenho agência, né? E eu entendi que eu estou numa fase da minha vida que eu já não estou mais subindo montanha, já está na hora de eu começar a descer. Então, essa minha descida é justamente isso, de conseguir levar essas mulheres, incentivar e provar que a gente pode, sim, fazer aquilo que a gente tem vontade, claro que com muita responsabilidade, com muito conhecimento, né, e buscando pessoas também que passam esse conhecimento, mas que para qualquer coisa para a gente é possível. Quando eu cheguei em Santiago, eu achava que eu era uma super atleta, né, que eu podia sair de lá e subir o Everest. Mas a gente percebe que não, que tem muito chão pela frente, né, aí o ego vai baixando um pouquinho. Mas foi para mim um grande feito, para uma pessoa que estava num estado depressivo muito grande e completamente sedentária. Então, para mim, foi uma experiência sensacional. Ai, que lindo, imagino, com certeza. E também, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, né? Tipo, você acha que vai conquistar o mundo, aí você vai e faz uma outra trilha que, tipo, porque os níveis de dificuldade variam muito, né? Também. A altitude. No caminho é mais tipo um hiking, né? Porque você não carrega a barraca nas costas, né? Você vai parando de Não, sim, o caminho é um hiking, o que torna o caminho um grau muito longo. É um multi-day hiking. O que torna o caminho mais difícil, na verdade, é a quantidade de dias, né? A gente anda muitos dias, né? E aí não tem descanso. Então, o corpo, na verdade, ele cansa muito, mas a gente se transforma numa máquina de andar. E é uma experiência realmente muito gratificante, assim, transformadora. Mas é isso, eu sempre costumo dizer que a trilha mais difícil é a próxima, né? A gente sempre acha que fez a coisa mais difícil, daqui a pouco a gente tá numa enrascada pior, fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí daqui a pouco você já tá fazendo outra coisa mais, e não para nunca, é um ciclo sem fim, né? E eu lembro quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu voltei pro Brasil achando que eu era, nossa, atleta. E aí eu fui fazer academia, porque aí eu falei, agora eu sou atleta, eu preciso treinar, né? E aí eu lembro que eu entrei numa aula de spinning, que é aquela bike, né? E eu não pedalo, eu não sabia nada de bike. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a aula, era uma aula para iniciante. Aí eu pensei, falei, para iniciante, eu já sou avançada, né? Porque, imagina, andei, eu sou... Aí começou a aula, sentou uma senhorinha do meu lado. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso aqui deve ser muito fácil. Menina, deu 10 minutos de aula, eu não aguentava mais pedalar. E a senhorinha que estava do meu lado, ela gritava, uhul, vamos lá, Laila! Eu olhava para ela e falava, demônio, de onde que surgiu isso? E o professor falava, aumenta a carga. Eu só fingia, porque minhas pernas já não estavam mais aguentando. Aí eu percebi que eu não era atleta nenhuma, e que eu tinha muito chão aí pela frente. E também o tipo de exercício varia muito, né? Às vezes você, tipo, não se cansa mais com uma bike, mas aí vai correr, se cansa, e subir um morro não cansa, tipo, varia bastante também. Esse estilo de exercício mesmo. É uma atividade diferente. Eu costumo dizer que até mesmo as pessoas que praticam corrida de montanha, que é no mesmo ambiente do trekking, é uma atividade muito diferente. Então, muitas vezes as pessoas acham que vão se dar muito bem num trekking porque elas correm na montanha e quando vão fazer um trekking sentem muita dificuldade. Porque você está com uma mochila nas costas, o ritmo é diferente. Então, são atividades realmente bem diferentes. Sim, com certeza, com certeza. E como é que, já que você tem a manta e tudo mais, como é que vocês estão se preparando para voltar, né, para a natureza, voltar a guiar o pessoal nesse período, né, que a gente ficou muito tempo afastado, então tem que se atentar a muita coisa, né? Sim. A mantra a gente tem como princípio na agência trabalhar com mais do que travessias e trilhas. A gente trabalha mesmo uma parte de reflexão, de conexão, de respeito, né? E a gente faz muitas atividades que estão ligadas a populações locais e a populações tradicionais, como os indígenas, os caiçaras. Então, essa volta, né, essa nossa preocupação é muito grande. A gente ainda está paralisado, apesar de alguns lugares já estarem sendo reabertos, a gente entende que esse ainda não é o momento de voltar. E, bom, o Covid, ele veio com 2 pés no peito de todo mundo, né? Ele começou aqui no Brasil aí em meados de março. A gente estava já se preparando para a temporada de montanha, já tinham muitos grupos formados para vários lugares, a agenda estava bombando, a expectativa estava altíssima. E, de repente, a gente se depara com um vírus que tomou conta do mundo todo, numa situação que nunca foi vista antes, né? E a gente teve que paralisar também. Então, a princípio, eu fiquei muito mal. Eu não sabia se eu ia continuar, conseguir manter a agência ou não, me deu aquela paralisia.
Aí eu pensei, não, vou, isso daí é coisa que vai passar logo, eu vou parar e não vou fazer nada. E eu tinha até, inclusive, dificuldade de postar no Instagram, sabe? Falar, como que eu vou falar de viagem com as pessoas morrendo, né? Então eu me sentia muito mal com isso. E aí, com o passar dos dias, eu fui entendendo que não, que a gente tinha que continuar se movimentando. Se movimentando, claro que sempre no online, né? Sem incentivar ninguém a praticar trekking. E essa nossa volta, ela vai ser bem gradativa. A gente tem aí do Ministério do Turismo, do Ministério da Saúde, alguns protocolos que devemos seguir. Só que nenhum desses protocolos que tem ainda, né, desenvolvido, ele contempla as atividades outdoor. Então, o montanhismo, o trekking, ele é muito pouco difundido ainda. Então, a gente não tem ainda normas específicas. Então, eu, junto com a minha equipe, estamos bolando, estamos aí armando, né? Ontem, acho que você até viu a gente comentando lá na live, os protocolos específicos que nós vamos adotar. Claro que tomando como base os que já tem do Ministério do Turismo e da Saúde, vamos seguir todos eles, mas além deles, nós teremos alguns protocolos específicos que contemplam as atividades de montanha. Porque em nenhum lugar a gente fala como é que a gente vai lidar com o acampamento, como que a gente vai lidar com a barraca, como é que a gente vai lidar com o trekking. São coisas muito específicas, que não é do turismo geral, do turismo normal que a gente vê por aí, né? Então, a gente está, a ABETA também, né, que é a Associação Brasileira de Esporte de Aventura, também está formulando um outro protocolo, mas a gente ainda não tem nada definitivo. Então, a gente tem o nosso aí para quando retornarmos, que não vai ser agora, não vai ser nem em julho. A gente pretende, se tudo estiver melhorando, começar novamente a partir de agosto, mas mesmo assim com grupos reduzidos, buscando lugares que não são tão frequentados, que a nossa preocupação, Fê, imagina agora, pessoal, 4 meses parado em casa, a hora que abrir, geral vai querer ir para a montanha. E aí, o que acontece? Os parques, como o Parque Nacional de Itatiaia, você está aí no Rio de Janeiro, tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, eles ainda, de uma certa maneira, eles têm um controle de visitação, né? E com certeza vai ser ainda uma quantidade reduzida nessa reabertura. Eu não sei se vai ser 40%, 50%, 60%, mas a quantidade de pessoas por dia já é baixa. Imagine agora que vai reduzir e geral está querendo ir para a montanha. Então, se as pessoas não vão conseguir entrar nesses parques que são controlados, todo mundo vai procurar os roteiros que não têm fiscalização, como Marins Itaguaré, Serra Fina, Baipendi, Airuoca. Então, vai realmente estar muito lotado. Então, eu acho que cabe a responsabilidade nossa, dos trilheiros, do montanhista, tomar um certo cuidado. Então, eu, por exemplo, não vou para a região da Serra Fina nesse momento, porque eu entendo que vai estar super lotado. As pessoas já estão indo, agora que não pode, já vão. Imagine quando puder, quando estiver aberto, né? E aí a gente acaba colocando em risco a comunidade local, que são comunidades que têm a rede hospitalar muito baixa, que não tem UTI nenhuma. Enfim, é um cuidado que a gente precisa, um olhar diferenciado que a gente precisa ter um cuidado maior também. Sim. Eu até Você tem pergunta? cuidado, porque tem uma pergunta aqui, só falar um comentário antes. Que muita gente, às vezes, pelo menos aqui no Rio, acontece, sem ser nesses parnaços da vida, da Floresta da Tijuca, o pessoal vai guiar e guia, tipo, uma cabeçada, assim, tu vai, tipo, 30 pessoas juntas, tu fica, assim, numa fila, todo mundo apertado, né, aquele caminho bem trilha mesmo. Aí, tipo, não tem como fazer isso, tem que ter muita consciência também, até se você for individualmente, pra evitar grupo grande, né, também, pra não dar nenhuma lotação, essas coisas. Por isso que eu acho que é muito importante, eu sempre falo que as pessoas têm que procurar saber com quem que elas vão fazer as trilhas, né? E eu acho que quando a gente tem um profissional que é de ecoturismo responsável, ele já não leva uma quantidade muito grande para a trilha. Nesse momento, menos ainda. E se for com um grupo, porque ninguém é obrigado a contratar a agência, e a gente super entende isso, mas se você for com um grupo espontâneo, de amigos, também ter essa consciência entre as pessoas de realmente diminuir, utilizar os protocolos. Vai ter que usar máscara, vai ter que usar, é chato pra caramba andar com... Ir no mercado com máscara já é chato, imagina fazer trilha. Só que, infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar, e pelo menos enquanto não tiver vacina, enquanto a gente estiver correndo risco, vai ter que se adequar aí. E até a questão, tipo, de dar a mão, né? Porque na montanha a gente tem muito isso, tipo, de se autoajudar. Então tem, você dá a mão, dá o braço, sobe em cima, empurra, de tudo, né? Vai ter que evitar tudo isso. Troca de equipamento, putz, esqueci o meu talher, esqueci o meu prato, a hora que vai buscar água, um vai e pega água para todo mundo. Então, infelizmente, né, eu falo que o montanhismo ele é um esporte coletivo. A gente gosta muito de ajudar, de colaborar, né? Tem toda essa questão do incentivo. Por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto com o montanhismo, e a maioria das pessoas praticam também. Mas, nesse momento, o individualismo também é pensando no coletivo. Então, a gente vai ter que ter atitudes mais individuais, justamente pensando no outro, né? Aqui, a Vera perguntou, qual o preparo físico que você recomenda para quem planejava a montanha pela primeira vez e ficou bloqueada pelo vírus? Ó, antes de responder a Vera, Fê, eu vou te contar que a Vera, ela é um exemplo para mim. Ela tá aqui assistindo, eu quero mandar um beijo pra Vera. A Vera eu conheci por conta do Caminho de Santiago, e ela tem uma história muito louca, que ela começou a praticar trekking com 60 anos de idade, sabia? Nossa, e ela tinha... sério? Sério. E ela contou pra gente numa live que eu fiz com ela que ela pesava mais de 100 quilos e fumava 3 maços de cigarro por dia.
Olha só que loucura. E aí, por conta do marido dela, que precisou fazer fisioterapia, e ela precisava sair para andar com ele, que ele teve que reaprender a caminhar, ela pegou gosto pelo negócio e não parou mais. Hoje a Vera, que é essa maravilhosa que está fazendo essa pergunta, tem mais de 70 anos e não para. Já levei ela para o Monte Roraima. Ela já fez corcovado de Batuba. Ela já fez travessia lá no Rancho Caído, que vai até Maromba. Meu, ela é um grande exemplo para todo mundo que está aqui assistindo essa live. Então, já aproveitei para seguir a Vera. E a Vera perguntou qual que é o preparo físico recomendado para quem planejava ir para a montanha pela primeira vez e ficou bloqueado. Ó, o preparo físico, na verdade, a gente pode continuar em casa, né? Então, fazendo atividades físicas em casa e quando retornar, voltar devagar. Não dá para quem ficou 4 meses parado encarar logo uma travessia muito difícil. Então, a gente tem que ir retomando devagar, com paciência, respeitando o corpo, mas é importante não ficar parado. Então, fazendo aí exercícios de respiração, fazer yoga, que fazer exercícios com peso mesmo. A gente encontra muitos profissionais da área da educação física, educadores físicos, que estão dando maior força com treinos, né? E quem pode fazer treinos online, melhor ainda, contrata aí um profissional da área e continua treinando em casa mesmo. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Acho que não. Gente, eu tô chocada ainda com a história dela. Eu ainda não sei nem o que falar. Como é que... Gente, eu tô muito chocada. Não, e a Vera, ela é sensacional, Fê, porque além dela fazer trilha muito bem, eu nunca ouvi ela reclamar de nada. Então, lá no Monte Roraima era muito legal de ter ela no grupo, porque quando a galera pensava em começar a reclamar, olhava pra ela e falava, não, mano, eu vou ficar quieta, eu não vou reclamar de nada, porque olha como essa mulher tá dando. Aquela, não seria o momento de fazer as trilhas, travessias de um dia só, tipo bate-volta? Sim, eu acho que os bate-voltas, eles vão servir nesse momento como um treino para quem tá parado, ou para quem quer começar, porque o que a gente vê, o que eu tenho notado também, é que tem muita gente que nunca fez trilha e por conta do coronavírus e por conta da pandemia, começou a sentir necessidade desse contato com a natureza. Porque as pessoas começaram a pensar muito a olhar para dentro de si, né? E a sentir falta dessa conexão, de querer ter uma alimentação mais saudável, começaram a perceber a importância que tudo isso tem. Então tem muita gente que nunca fez trilha que está com vontade de começar. E aí eu recomendo mesmo esses bate-voltas, onde as pessoas possam ir com o próprio veículo para que não tenha aglomeração de pessoas no mesmo espaço, e começar aos poucos. Para quem tem um pouco mais de experiência, até pode fazer trilhas mais longas, mas buscar coisas que não tenham um desnível tão acentuado. A volta tem que ser gradativa, né? E o nosso corpo tem memória. Então, para quem já está acostumado, logo volta de novo para o ritmo normal. Uhum. Nossa, você tem mais alguma informação assim que você gostaria de passar sobre isso, sobre algum cuidado específicos? Pode falar do seu grupo também no Telegram, que você fica dando as notícias lá. Então, é verdade. A gente tá essa semana toda com lives lá na página da mãe. A Vera dizendo que se faltar cerveja no final, ela reclama. Essa é outra coisa, porque assim, além dela fazer trilha, ela ama uma cerveja, menina. Quando termina a trilha, ela já quer saber onde está o bar, porque de uma cerveja, mano. Fazer trilha com a Vera é sensacional, que a gente se diverte muito. É uma pessoa super alto astral. Ela é lá do Rio Grande do Sul e ela vem pra cá só pra fazer trilha com a gente. Então, Então, essa semana a gente tá com uma semana toda de lives lá na Mantra. Elas acontecem todos os dias, às 9 horas da noite. Quem quiser, vai lá, @mantra_adventure. Cada dia a gente tem um tema diferente. Então, ontem foi justamente sobre a trilha no pós-pandemia, né? Como é que vai ser. Eu conversei com o Felipe, que é um geógrafo. Hoje a gente vai falar sobre viagens e mistérios, então vou ter como convidado um biólogo e a gente vai falar principalmente das cavernas do Petar. Então, uma pessoa especializada em cavernas, o papo vai ser demais. E aí a gente tem o nosso grupo do Telegram também. Quem quiser, é só me mandar mensagem no direct que eu mando aí o link e entra lá no grupo do Telegram, que lá eu mando materiais exclusivos, vídeos, áudios, dicas, promoções. Então, por exemplo, hoje mesmo, na trilha de hoje, a gente conseguiu uma diária de um hotel sensacional lá no Petar e essa diária vai ser sorteada só para quem está dentro da comunidade. Então, quem quiser participar, fica o convite aí para sua audiência, todo mundo é super bem-vindo. E o conselho e a dica que eu posso dar nesse momento é de ter responsabilidade, né? Muitas vezes a gente acha que vai estar protegido porque vai estar afastado da cidade, vai estar no meio da natureza, mas a gente tem que pensar que a gente não está sozinho. E que até chegar no meio do mato a gente passa por outras pessoas. E que essas pessoas podem estar muito fragilizadas nesse momento. Então ainda é o momento da gente continuar. Os casos ainda continuam aumentando, tem muita gente morrendo ainda, então é o momento da gente esperar um pouco, e vai ter a retomada, mas essa retomada vai ser lenta. Então a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade. Lá no meu Instagram eu dou dica direto de trilhas, né, de equipamentos. A minha intenção, eu não acho que as pessoas são obrigadas a contratar guias e nem nada, mas eu acho assim que se as pessoas não têm experiência, elas devem procurar pessoas que têm mais experiência. Sejam grupos voluntários, né, como tem muitos por aí, ou profissionais que realmente elas confiem. E sigam essa linda aqui, que ela também dá um monte de dica.
Eu criei um grupo no WhatsApp só pra avisar das lives, que a gente tá com várias lives na semana, né? Não precisa ficar preocupado que tem muitas informações, etc. Realmente, o grupo tá mutado. Então, se alguém quiser, o link tá na minha bio. E se não achar, pode mandar mensagem que eu envio também. Mas o que eu ia falar é que. Ah, e sim, e também sobre guia, às vezes é muito legal, porque assim, eu fui pra Chapada dos Veadeiros sozinha. Aí a maioria dos dias, tipo, só fui um dia com guia. Todos os dias eu conseguia carona, etc. Pra isso eu tinha uma trilha, que era a Catarata dos Couros, que era tipo 50 quilômetros pra dentro de terra. Então era tipo assim, ou você achava um grupo que tava indo pra lá, ou você ficava com guia. Então às vezes o guia também te facilita nisso. Você não tem um transporte, não tem nada, e você vai conseguir. Então é muito mais fácil, né? Não tem que ficar Na dependendo de verdade, carona. o que eu costumo dizer é que o papel do guia é muito mais do que conhecer o caminho, né? Então, quando a gente contrata um guia local, é muito valioso, porque ele tem toda a informação, inclusive da cultura daquele lugar, né? E eu acho que quando a gente fala de um turismo responsável e um turismo sustentável, ele também vai gerar renda para o lugar que a gente vai. Porque senão ele Sim. passa a ser um turismo predatório, onde você vai só para aproveitar daquele lugar e não deixa nada em troca. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, turismo em lugares onde não tem coleta de lixo e a galera, por ser lugares onde as coisas são mais caras, né? Por exemplo, você vai lá para uma Pouso da Cajaíba, no Rio de Janeiro, em Paraty, onde só chega de barco. Antigamente, há uns anos atrás, não tinha energia elétrica. Então, para você ter uma cerveja gelada, o cara precisa comprar o gelo em Paraty, porque não tinha energia elétrica. Precisava comprar a cerveja em Paraty. E é claro que lá eles acabavam vendendo tudo mais caro. E aí, o que a galera fazia? Trazia de São Paulo, trazia do Rio de Janeiro, consumia lá, deixava todo o lixo e ia embora. Então, isso acaba sendo um turismo predatório. Quando você contrata um guia local, né, contrata uma agência local, você está ajudando aquelas pessoas, está incentivando, está fazendo amizades maravilhosas e está garantindo que você vai chegar em segurança, né, no lugar que você, no destino que você escolheu. Então, eu sou super a favor, assim. É claro, tem pessoas que têm outro esquema de caminhada e tudo bem, não tem problema, mas eu acho que tem sim que dar uma atenção especial. Ó, a Ju entrando aqui, beijo, Ju, saudade de você. Galera, é muito legal, hein? Sim, até porque o turismo é uma forma de movimentar a economia também. Então, realmente é muito importante para eles, para quem mora lá, quando você vai contratar guia local. Sim, Versus ó, para a você levar. Vivian, ela tá dizendo que em Capitólio, acho que ela é de Capitólio, tá dizendo que lá em Capitólio é assim também. Então é óbvio, quando a gente vai para um lugar mais isolado, tudo é mais caro. Então, se eu for comprar uma cerveja no supermercado, que eu vou pagar R$ 3, eu vou pagar 8 num lugar que é isolado, né? Só Sim. que, pô, as pessoas vão pra balada aqui em São Paulo e pagam 12, e não reclamam, né? Então, por que que lá na praia, que é um lugar distante, a galera, não, que é muito caro? Então, eu acho que acaba sendo um egoísmo, assim, uma hipocrisia muito grande. Porque aqui a gente, aqui pode. Vai num barzinho ali, vai, né, numa baladinha, paga tudo o olho da cara e toma felizona, não reclama de nada. E quando a gente vai para um lugar onde tem uma dificuldade maior, aí geral reclama do valor, reclama do preço, e a gente tem que incentivar, assim, que essas pessoas sobrevivam do turismo que a gente, né, vai lá para aproveitar. Uhum. Tem outra perguntinha para você. Como você é guia de turismo, você costuma fazer parcerias com os guias locais ou você mesma que guia? Na maioria dos locais, a gente tem parceria assim, com os guias locais. A gente sempre tem os guias da Mantra que acompanham. Eu procuro acompanhar todas as expedições. E além, na verdade, com a Mantra sempre estão dois guias. Um que sempre vai abrir a trilha e um que sempre vai fechar. Eu acho muito importante quando se contrata qualquer agência, qualquer trabalho, que tenha no mínimo 2 guias por grupo. Porque se acontece qualquer incidente, ou se tem alguém que demora um pouco mais, precisa ter outra pessoa. E além dos guias nossos, a gente também costuma contratar os guias locais, justamente por entender essa importância. Alguns lugares não, alguns lugares a gente guia, porque a gente tem toda uma proposta diferenciada dentro da Mantra, e muitas vezes os guias locais, eles não se encaixam dentro dessa proposta. Mas na maioria dos roteiros, sim, a gente contrata guias locais. Então, por exemplo, eu tenho lá o Monte Roraima, que a galera tava falando que eu sou apaixonada, que eu tenho até uma tatuagem aqui do Monte Roraima. Então, todos os nossos trabalhadores são índios Pemontes, que são moradores locais. Então, todos os lugares, às vezes a gente não tem o guia local, mas a gente contrata os serviços locais. Seja ele hospedagem, alimentação, barcos. Então, quando a gente faz a Ponta da Joatinga, a gente sempre contribui com a comunidade local, que é a comunidade caiçara local, utiliza os barcos, enfim. Sempre utiliza produtos e serviços da região. Muitas vezes com guias, e quando não é com guias, através de guias, a gente faz isso através de outros produtos e serviços da região também. Uhum. E quantas pessoas você pode carregar por guia? Assim? Por exemplo, 2 guias poderia ser um grupo de quantas pessoas, mais ou menos, para uma montanha? Eu não carrego ninguém, que as pessoas são muito pesadas, né? Aí vai muito do Depende, né? roteiro. Vai que acontece um acidente. Pode acontecer, né? E lá, na verdade, já aconteceu. Depende muito do roteiro e da estrutura que comporta o roteiro. Mas, no máximo, são grupos com 12 pessoas, no máximo. Isso antes da pandemia, porque agora os grupos vão ter que ser mais reduzidos, né? A não ser, por exemplo, o Monte Roraima, ainda dá para ser grupos um pouco maiores, porque a estrutura do lugar comporta isso. Os acampamentos são grandes, então dá para fazer grupos maiores. E aí, claro que são mais guias também. Mas, em geral, no máximo 12 pessoas. E assim,
Se eu tiver 4 pessoas, 4 clientes, vão ser 2 guias para 4 clientes. Independente da quantidade de pessoas, sempre são 2 guias. Uhum. Ah, mas Duda, você ainda vai guiar. Não, não é agora, mas você ainda vai. Pode ficar tranquila. Ainda vai te provar muito mundo, levando um monte de gente com você. Ah, ela tá dizendo que pegou a cadastura agora, na época Aham. da pandemia, e ainda não chegou a guiar. Ah, vai que vai. E assim, a cadastura, né, que ela pegou e que eu acho importantíssimo, porque esse é o único documento oficial de um guia. Qualquer guia precisa, por lei, ter o cadastro. Achei que eu tinha saído da live, Eu apertei o também. negócio aqui sem querer. Enfim, mas só o cadastro ele não é o suficiente para ser um bom guia, né? Então, além do cadastro, a gente precisa fazer outros cursos por fora, né? Como primeiros socorros em áreas remotas, navegação e localização. Eu fiz muito curso de sobrevivência na selva, que nem eu tava falando, até minhas facas penduradas aqui, ó, que na época que eu fazia esses cursos, eu achava que eu era Laura Croft. Depois eu percebi também que não adianta nada desses negócios no meio da mata. Mas aí a gente vai procurando se desenvolver cada vez mais. E parabéns, você que pegou o cadastro agora em época de pandemia, porque dá para estudar bastante no online para quando voltar, já voltar com tudo aí. Boa sorte, muitos grupos, muitas trilhas aí para você. Ah, eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a coisa mais louca, assim, que já aconteceu com você guiando? Assim, sei lá, um Uh, perrengue mais estranho, assim. guiando. Ah, já teve essa vez aí do Lobo Guará, que foi bem interessante. Ai, nossa, agora você me pegou, eu teria que pensar o que aconteceu. Ah, aconteceu um perrengue, na verdade, que a Vera estava, que eu acho que foi o maior perrengue que a gente já passou até hoje. A gente estava fazendo a travessia da Ponta da Joatinga, e numa área de mata muito fechada, e uma trilha é o dia que tem a trilha mais extensa, e aí o nosso grupo sofreu um ataque de vespa. E era um grupo só feminino, a gente estava com mochila de batom, tava a Vera, tinha outras meninas, era uma outra menina que estava guiando comigo, e a gente, no meio da trilha, sofreu um ataque de vespa. Essa tinha sido uma coisa inédita, por isso que muita gente me pergunta, ah, você não tem medo de topar com uma onça? Você não tem medo de cobra? Eu, não, gente, tem medo de abelha, de vespa, esses bichinhos pequenininhos que são perigosos. E aí todo mundo levou muita picada, a gente passou aí um apuros. Eu falei que eu adorei, porque eu fiquei com as coxas da Carla Pérez, sabe? Tava me sentindo, porque ficou tudo inchado. Mas esse acho que foi o maior perrengue que a gente passou, que eu passei até hoje aí com o grupo. É, deve ser meio pesado mesmo. Mas quando, eu tenho uma curiosidade, na verdade. Quando vocês vão guiar alguém, vocês, tipo, fazem. Como é que vocês sabem se a pessoa. Claro, você não pode dizer se a pessoa é capaz ou não de fazer uma travessia, por exemplo. Mas como é que vocês veem se vocês estão se metendo numa furada ou não? Porque pode aparecer uma pessoa aleatória que só tem um sonho de fazer, sei lá, serra fina, fala que vai fazer, vai pagar e, tipo, não aguenta. Até porque às vezes as pessoas, eu costumo falar que as pessoas elas só veem foto do cume da montanha, ninguém vê o perrengue que é pra chegar lá, né? Ninguém posta foto sofrendo, foto Então, de ó, tombo. eu comecei a fazer isso. Eu tô com vários vlogs no meu canal Boa. do YouTube que eu tô filmando a trilha. Tem até a Gávea lá pra mostrar realmente como é o caminho pra depois a pessoa não se arrepender. Eu ia fazer da travessia, só que aí estou em casa agora. Então não dá pra fazer, só quando eu voltar. A gente acompanha esses Instagrams maravilhosos, com essas fotos lindas, e as pessoas realmente, de fato, se imaginam nesses lugares, né? Só que não entendem, muitas vezes, não conhecem o que é chegar lá. Então, a gente, por exemplo, na Mantra, a gente tem um site. No site da Mantra tem todas as saídas, tem valores, tem tudo. Só que eu não vendo pelo site. Justamente por isso, porque eu preciso conhecer a pessoa que vai. Então, Uhum. sempre antes de todas as expedições, a gente tem um contato muito próximo e eu sempre sei a experiência de todo mundo, sempre auxilio na compra de equipamentos, o que vai precisar, que tipo de equipamento tem que ter. Por exemplo, se a gente vai fazer uma travessia, seja ela qual for, com acampamento, e a pessoa não tem um isolante térmico, ela não pode participar, ela não vai. Então, se chegar na hora e não tiver, eu não levo. Porque já sabe, a gente manda uma lista de equipamentos que são obrigatórios, que são necessários. Então, todo mundo precisa saber. É claro, já aconteceu muitas vezes de eu levar para o Capim Amarelo, por exemplo, pessoas que estavam começando. E elas vão com dificuldade, mas até hoje ninguém deixou de concluir uma expedição, a não ser por mau tempo, que aí o grupo todo teve que Sim. voltar, por questões de segurança, mas por cansaço, por não conseguir, não. A gente sempre vai no ritmo da pessoa, alguns chegam mais devagar, mas todo mundo acaba chegando. Mas é isso, eu sempre tenho contato, e sempre uma semana antes, se for trilhas menores, e mais tempo, se for trilhas maiores, eu monto um grupo no WhatsApp, e aí nesse grupo eu vou tirando a dúvida de todo mundo. Então as pessoas já vão se conhecendo, porque muitas vezes ninguém conhece ninguém, né? Isso que é legal, que você acaba fazendo um monte de amizade, e a gente vai trocando informações, previsão de tempo, então a gente sempre tem uma preocupação no antes, né? De como preparar as pessoas para poder guiar e para poder fazer as atividades. Uhum. Bem interessante. Deixa eu ver só que olha aqui quanto tempo de live a gente tem. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos. Se alguém tem alguma pergunta aqui pra tirar, senão eu vou ficar tirando minhas dúvidas. É, assim, a Vera tá falando que que vocês acham as fragilidades das pessoas, porque ficam pertinho e dão aquela força. É tipo um A gente feeling, tem né? Você sabe que a pessoa precisa de uma ajudinha.
Sim, por isso que eu falo que guiar não basta você saber o caminho. Você tem que gostar de trabalhar com pessoas, você tem que desenvolver uma empatia muito grande e entender qual que é a dificuldade das pessoas. Porque às vezes a pessoa acha que tem uma dificuldade, mas na verdade a dificuldade dela está na cabeça. Então muitas vezes pode ser uma ansiedade, pode ser um medo de alguma coisa, né? As pessoas não têm medo. Eu sempre falo, às vezes tem uma subida, a galera morre de medo, quer subir de 4, ou quer descer com a bunda no chão. Aí eu brinco e falo assim, meu, vocês pagam uma fortuna nessas botas de vocês e não confiam no solado da bota. Confia no equipamento, pisa com firmeza. Então, às vezes, eu falo que eu não sou docinho o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa ser uma, né, ser mais casca grossa. Mas às vezes a gente precisa de um chacoalhão para entender que é capaz, né? Então todo mundo, a gente acaba captando muitas vezes esses pequenos detalhes. Quando a pessoa está insegura, porque às vezes tem um medo de altura, medo de ficar exposto, às vezes só precisa de um incentivo, às vezes precisa de uma bronca, engole o choro e vai, sabe? Às vezes precisa realmente parar e descansar. Então a gente tem que estar atento às pessoas. E o que é muito legal é que, em geral, os grupos são muito unidos, né? Então todo mundo acaba fazendo uma amizade muito bacana, um ajudando o outro, um incentivando o outro, é sempre muito gostoso. Sim, as amizades sempre são feitas, realmente. E essa questão da confiança não é nem só a questão do equipamento, tipo, confiar que você também é capaz. Eu passei por isso. No início, tinha uns trechos que, principalmente quando eu era inclinado com pedra, eu ficava assim, gente, não vou. Eu andava que nem uma lesma, que nem uma lesma. Até eu entender que, tipo assim, Fernanda, confia. Sua bota, você tá com bastão, você tem um joelho, você tem uma perna, você não vai cair. Tipo, confia e anda. Mas realmente, tipo, é um processo. Na Trilhar verdade, o nosso cérebro. Né? O nosso cérebro, ele tende a não aceitar quando a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente tem um cérebro perigoso. Então, quando a gente se arrisca, ou quando vai fazer alguma coisa que a gente não está acostumado, a tendência é realmente a gente recuar, não querer fazer, sentir medo. Então, tem sim que enfrentar. Eu acho que, eu costumo dizer que o nosso papel não é te tirar da zona de conforto, mas é expandir a sua zona de conforto, é fazer com que você se sinta confortável naquele ambiente. Então, hoje, por exemplo, eu durmo muito melhor na minha barraca do que na minha cama. Por quê? Pra mim, aquilo lá já é minha zona de conforto. Então, nessa quarentena, sentindo falta do meu isolante, do meu saco de dormir. Tô aqui em São Paulo. Até me queimei. Falei, meu, eu nunca me acidentei na montanha e fui me acidentar em casa. Fui cozinhar, menina, aí caiu uma sopa, tive uma queimadura de 2º grau. Tô sem a pele da mão aqui, essa parte todinha saiu. E foi feio, né? Precisei ir pro hospital. Enfim, nunca aconteceu nada sério comigo na montanha. E fui cozinhar aqui em casa, aconteceu isso. Já mexeu com fogo, principalmente nos cursos de sobrevivência, né? Você deve ter mexido muito com fogo também. E nunca aconteceu Muito, nada. muito, muito. Inclusive, Nossa, é aquele negócio de ficar acordada a noite inteira soprando fogueira para não apagar, né? Que, aliás, coisas que não devemos fazer, gente. Eu costumo dizer que a gente tem muitas atividades em contato com a natureza, no ar livre, só que são atividades distintas. Então tem o pessoal do sobrevivencialismo, que eu acho muito bacana, mas que eles têm uma filosofia específica deles, e aí a galera faz fogueira, corta árvore, leva facão, né? Faz abrigo, tudo com as coisas naturais. É um estilo de atividade. A gente tem os escoteiros, que vão muito para a linha do sobrevivencialismo também, né? De poder fazer as próprias ferramentas. Só que aí tem toda uma questão de filosofia de vida também, dessa educação ao ar livre, que é uma coisa que veio de fora e foi introduzida no Brasil muito depois, e que eu acho muito importante. E a gente tem o montanhismo, que é uma prática esportiva, onde a gente tem equipamentos adequados para tudo. Então, a gente não precisa de uma fogueira, se a gente tem um fogareiro e se temos roupas adequadas para nos aquecer, né? Então, tem todas essas questões que são diferentes e que muitas vezes acabam se chocando, né? Então, a galera do montanhismo não se dá bem com a galera do sobrevivencialismo, porque o sobrevivencialismo quer tacar o facão em tudo, quer fazer fogueira em tudo que é lugar. Então, são atividades diferentes que a gente precisa entender e ter um olhar diferente para cada uma delas. inclusive, se alguém for fazer fogueira, tem que saber muito bem fazer a fogueira, tá? Porque você pode tacar um incêndio, tipo, onde você tá, na floresta, pode queimar alguém, tem que tomar muito cuidado mesmo. Na verdade, a gente não pode fazer fogueira em nenhuma área de preservação, né? Fogueira Pois a gente faz dentro dentro parque você pode, teoricamente. Dentro de propriedade particular, se você tem seu sítio, né? Aí, porque quem não gosta de uma fogueirinha, eu adoro, né? Nessa época de festa junina. Mas aí tem que ser dentro de um sítio, onde já tem um lugar adequado, onde você sabe fazer, e mesmo assim, né? Sabe, mas tem que ter muita certeza do que tá fazendo. Então a gente nunca, jamais orienta a fazer fogueira. E se você vê alguém fazendo, pode chamar atenção, porque há uns anos atrás fizeram fogo no marins, enfim, os incêndios aí na época de montanha são muito comuns, né? Uhum. A Elaine perguntou aqui se você podia falar o nome dos cursos e onde encontrar. Depois, manda para mim mensagem no direct, aí eu te passo sugestão de alguns cursos que dá para fazer. E a Angélica perguntou qual travessia você considera mais difícil. Eu acho a travessia Serra Fina. Daqui eu fiz para Petrópolis, Teresópolis. Mas você não fez Serra Fina ainda? Não fiz. Eu ia fazer esse ano, mas será que vou? Não sei. Eu acho que assim, ó, essa questão de travessia mais difícil vai muito de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que já fizeram Serra Fina e Petrópolis-Teresópolis e acham Petrópolis-Teresópolis mais difícil. Sério? Porque Petrópolis-Teresópolis, ela é mais técnica. Então você tem ali o cavalinho, você tem o elevador, você tem o mergulho, você tem partes que o seu psicológico precisa estar em ordem, né?
A Serra Fina é uma travessia mais dura fisicamente, você precisa estar com preparo físico maior, porque é uma travessia que a gente precisa levar mais peso por conta da escassez de água. Então, se a pessoa tem um preparo físico muito bom, de repente ela não vai sentir tanta dificuldade numa travessia da Serra Fina. Ela já foi considerada durante muito tempo como uma travessia mais difícil do Brasil, justamente por essa questão da falta de água. Então, a gente tem que fazer a travessia muito pesada. Hoje a gente tem hoje a gente tem no sul, eu não fiz ainda, mas a gente tem a Alfa Ômega, que é uma travessia que fica lá na região do Paraná, que essa sim é considerada a travessia mais difícil do Brasil hoje. Mas eu ainda não conheço, poucas pessoas fizeram ela até o final. Desculpa, é Alfa Crucis, que é uma ligação de várias travessias. Mas a gente tem aí a Transmantiqueira, por exemplo, que liga a Serra Fina a várias outras travessias. Então vão surgindo travessias novas, né? As pessoas vão inventando, vão juntando travessias e vai se dificultando mais. Mas depende muito da sorte. Então, às vezes você vai fazer a Serra Fina num tempo super bom, ela não vai ser muito difícil. Você vai fazer ela e de repente chove, aí ela vai ficar mais dura. Então vai muito da sorte de quando você vai fazer a travessia, do seu planejamento, não sorte, né? E do preparo físico. E também, às vezes, até do seu dia mesmo, porque tem dia que a gente tá com toda a energia do mundo e tem dia que a gente tá acabado, que não consegue mal subir a escada da casa, né? Sempre tem isso também. Exatamente. Você demorou muito. Da travessia Petrópolis-Teresópolis, você falou que é mais técnico, né? E olha, é técnico. E olha quem é pequenininho aqui. É um parque de diversões. Você não tá entendendo? Minhas pernas não chegavam nos negócios. Tipo, meu namorado teve que me alçar com a corda, assim, no cavalinho, porque eu tenho muita flexibilidade. Minha perna não chegava na base mínima ali pra dar impulso. Tipo, eu tive que ser um pouquinho alçada, assim, pra chegar no elevador. Eu tive outro problema também, que, tipo... tava faltando uns ganchinhos daquele, e quando eu ia tentar pegar o outro, meu corpo não era suficiente a distância. Aí tinha que empurrar. Cara, foi muito louco aquele negócio, foi muito louco. Eu fiquei muito tempo falando que eu nunca mais ia fazer. Agora eu já superei e eu vou fazer de novo. Mas vocês sabem que eu tinha uma guia que trabalhava comigo logo que a gente montou a mochila de batom, que era a Shirley, e ela era bem pequenininha. E eu costumava dizer que ela era a formiguinha atômica, porque a menina era pequenininha, mas era um tratorzinho. E eu acho assim, a Petrópolis-Teresópolis, apesar dela ser mais técnica, ela é uma travessia que visualmente ela é muito bonita. Na minha opinião, é uma das travessias de montanha mais bonitas do Brasil. Mas aí, se você faz ela num clima que tá nublado, já aconteceu de eu fazer a travessia inteira e não ver um palmo na frente. Aí não adianta nada de você não ter aquela vista limpa. Mas eu acho que ela é uma travessia muito fotogênica, né? Qualquer lugar que você olha, você fala, uau! Aí você vira um rosto, uau! Então ela é uma travessia linda, desafiadora, para quem gosta dessa sensação mais de aventura, ela é uma travessia muito legal. E aí tudo depende também do grupo que tá, porque se o grupo é legal, a travessia acaba sendo legal também, né? Que é só risada, é todo mundo se ajudando. Uhum. Às vezes nem precisa fazer a travessia em si, né? Se você acha que não tem preparo, só de subir o sino já é, tipo, surreal ver aquele nascer do sol e o pôr do sol lá, o caminho é surreal também. Sim, pode fazer só os trechos. Aquele Mirante do Inferno, que a gente vê a Agulha do Diabo, nossa, aquilo lá também é de tirar o fôlego, que dá pra fazer num dia só, dá pra fazer num bate-volta. Então, a Serra dos Órgãos, pra mim, é um playground, né? Tem muita coisa legal. Gente, eu sou apaixonada pela Serra dos Órgãos também, com certeza. Sou muito, 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 muito linda. Mas você normalmente faz Petrópolis, Teresópolis, ou você já fez Teresópolis, Petrópolis também? Não, eu nunca fiz o contrário, eu sempre faço Petrópolis e Teresópolis. Eu tinha curiosidade de fazer o contrário, pra ver como é que ia ser minha experiência. Porque eu fiquei imaginando, tipo, eu descendo do cavalinho, eu descendo do elevador. Ah, deve ser bem gostoso, mas aquela no último dia que a gente desce lá do Sino até Teresópolis, meu, subir aquilo lá deve ser um saco. Eu subi quando eu fiz só o sino pela primeira vez. E falar que eu prefiro subir aquilo do que descer. Porque aquela descidinha tão devagarzinha, assim, tão lentinha, machuca muito o joelho no final, gente. Meu joelho tava destruído no final do sino. Eu fiquei assim, ai, joelhinho, sim. Não. Tem gente que tem muito mais dificuldade na descida, né? É verdade. Na descida a gente tem que tomar um cuidado especial, até com a amarração da bota, né? Com o joelho mesmo. Mas é tudo você acaba desenvolvendo técnicas de como pisar, de como andar. Muitas vezes as pessoas no começo vai com aquela dúvida de como pisar, e aí acaba escorregando, então é tudo prática. No começo eu parecia também uma pata andando, né? E aí agora a gente vai pulando nas pedras, fazendo uma cabrita. Então antes eu era pata, agora eu sou cabrita, tá tudo certo. Eu descobri que não é só questão de cabeça, mas depois que a gente começa a andar meio diferente das pessoas que andam ao meu redor, eu percebi que minha pisada é meio diferente, assim, tipo, no dia a dia. Mas a gente vai desenvolvendo o estilo próprio, a galera entrando aí, gente. Muito, muito legal ver todo mundo aí na live. Fabrício, vai assistir minha live hoje, 9 horas da noite. Vai ser muito bom. Você tinha que deixar todas essas lives salvas, por sinal, inclusive. Na verdade, eu não tô salvando, porque como é um comprometimento muito grande dos convidados e tal, então a gente pede também para que as pessoas tenham um comprometimento de estar lá no horário positivo, né? Então eu tô deixando um pouco, aí a gente salva, talvez depois eu coloque no YouTube, a gente vai ver como que vai fazer, mas por enquanto elas não estão ficando. Então tem que estar lá 9 horas para participar da live. Aham. Vocês têm mais alguma pergunta? Teoricamente já era pra ter caído, deve cair em alguns segundos, assim. Então, se tiver alguma pergunta, aproveite agora, senão eu vou ficar falando da travessia aqui, sério.
Ah, ó, antes de cair, não sei se vai cair, mas eu já acho que vai, né? Porque já tá dando uma hora. Eu quero mais uma vez, quero agradecer a Cris que tá aqui assistindo. Obrigada, Cris. A Cris já fez várias expedições com a gente. Dizer que dentro do Mochila de Batom a gente tem um projeto que chama Entre Mulheres e Montanha, que é um trabalho de desenvolvimento pessoal mesmo através da montanha. A gente vê verdadeiras curas e verdadeiras transformações de vida dentro desse projeto. É maravilhoso. E logo que passar essa pandemia, a gente já vai ter um próximo ciclo dele aí. E eu quero agradecer você, dizer que você é uma fofa. Vai acabar? Então, obrigada, gente. Beijo, gente!